É um prazer ter a presença de vocês aqui para poder ouvir nossa programação. Vamos ter 3 painéis, um acontecendo agora na parte da manhã e outros 2 na parte depois do almoço. E por fim a gente vai ter o anúncio das fintechs vencedoras da competição. Bom, quem que teve a oportunidade de vir nos outros dias, nos 2 outros dias aqui da Arena, da programação da Arena? Beleza, estão curtindo? Hoje vai ser bacana também com um fechamento especial, sobretudo o tema que a gente vai falar agora. A gente vai falar da expansão e democratização dos produtos em moeda estrangeira aqui no Brasil. Não sei se vocês lembram, né, mas há um tempo atrás havia uma dificuldade muito grande de acesso a esses produtos de moeda estrangeira, dólar, euro, principalmente em condições acessíveis. Hoje, né, nos últimos anos, a gente teve uma expansão e uma leva de empresas que foram responsáveis por ajudar a democratizar esse tipo de produto. Então, o que a gente vem debater agora nesse painel da manhã é um pouco sobre isso e vamos falar também com as empresas que são precursoras e também representam muito dessa virada de chave que a gente está tendo no mercado. Então, para compor aqui a Arena, eu quero chamar primeiro a Flávia Gomes Figueira, uma salva de palmas, Head de TI para produtos de câmbio com o exterior do Santander Brasil. Fica à vontade. Luiz Didier Júnior, CEO do Bex Banco. Uma salva de palmas para o Didier. Fica à vontade. Guilherme Assis, cofundador e CEO do Gorila. Vem cá, meu caro. Fica à vontade. E o Ives Berbet, Country Manager da Wise no Brasil. Vem cá, vem. Muito obrigado aí pela participação. Acho que a gente vai ter uma condição de explorar sobre diferentes ângulos esse tema. Então, desde uma perspectiva de um grande banco, como também de quem faz um FX as a Service, vocês também que estão, a fintech que vem fazendo esse movimento de uma forma bem forte no mundo, e a Gorilla também, que tem esse braço, que está começando a olhar também cada vez mais para esse mercado. Para começar, eu peço uma apresentação, que vocês falem um pouquinho de vocês, do que vocês fazem na área que vocês representam nas instituições, começando pela Flávia. Flávia, fica à vontade. Será? Pois sim, tá para ouvir. Bom, a minha história é profissional, ela se confunde tecnologia com comércio exterior. Já são quase 3 décadas que eu estou aqui nessa área. O que era uma necessidade financeira se tornou uma paixão. Aqui no Santander já são 22 anos, onde eu sou muito grata por tudo que eu aprendi, desde tecnologia até produtos bancários. Atualmente, eu sou responsável em tecnologia pelos produtos de câmbio e comércio exterior. Eu amo estudar tecnologias, novas tecnologias. Saí de um MBA de inteligência artificial, já entrei no MBA de gestão exponencial, já estou em busca de outro. Para mim, gostar de tecnologia é gostar de estudar, é estar conectado, é gostar de novos desafios e ser desafiado diariamente. E, ao mesmo tempo que a tecnologia ela é complicada, ela pode ser simples se a gente puder aproveitar o que ela tem para nos oferecer. Eu, por exemplo, estava esses dias conversando com um cliente de uma dor que ele tinha, de um problema que para ele era um detalhe e para mim era uma coisa simples para eu resolver. E ali, naquele momento, a gente conseguiu, num processo que ele tinha, economizar 4 horas no processo dele. Então, para mim, essa conexão com o cliente é fundamental e eu me vejo fazendo isso por muito tempo. Muito bom. Muito obrigado. Gui, conta pra gente. Primeiramente, bom dia e obrigado pela oportunidade aí, Bruno. Bom, meu nome é Guilherme, eu sou fundador do Gorilla. E o Gorilla ele é uma fintech focada em investimentos ou uma wealth tech, né? A nossa missão é organizar o mercado de investimentos e a gente faz isso transformando dados crus, né, de transação e de preço em portfólio para poder entregar uma experiência para o cliente final, seja ele um investidor, seja ele um assessor, um consultor, tentando simplificar esse mundo, né, essa quantidade de produtos que a gente vê cada vez mais crescendo. Sim, maravilha. Didier, conta pra gente aí um pouco de você. Bom dia, gente. Nossa. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Acho esse painel super importante. Bom, meu nome é Luiz Henrique Didier. Eu venho da indústria de pagamento desde sempre
e em 2010 mudei para o mundo de câmbio. No fundo, a gente fala de câmbio e eu gosto sempre de dizer que câmbio é pagamento em outra moeda, né? Seja ele de lá para cá ou daqui para lá. Então, a nossa teoria no BEX, quando em 2010 a gente começou a tentar digitalizar processos de câmbio. Todo mundo sabe que o Brasil é muito regulado, é bastante regulado o segmento de câmbio. Então, digitalizar o segmento de câmbio é mais ou menos como colocar um redondo no quadrado. A gente vai falar disso mais aqui hoje, as coisas estão melhorando bastante, eu acho que o Banco Central está atuando de uma forma bastante importante, mas não era simples isso lá em 2010. Então, o BEX na época, a lógica era como eu consigo digitalizar operações de câmbio, né? E gerar escala nisso. Então a gente começou fazendo isso no mundo de cross-border payment, então grandes marketplaces, especialmente os chineses, vendendo para o Brasil e o brasileiro podendo entrar num site em português, com o valor em real, pagando em real com os meios de pagamento locais e pagando um site que era um site fora do Brasil, seja ele na China, na Europa, ou nos Estados Unidos ou em algum outro lugar. Em seguida, a gente evoluiu para a mesma coisa no mundo de investimento. Então, por que os brasileiros não podem ter acesso aos mercados internacionais de investimento? Porque o brasileiro não pode investir fora do Brasil. Especialmente porque as grandes empresas de tecnologia, hoje listadas no mercado, as maiores delas estão listadas fora do Brasil. Inclusive, muitos IPOs de empresas brasileiras são feitas fora, né? Então, por que o brasileiro, e eu estou falando aqui não do brasileiro que tem conta no private, eu estou falando do brasileiro que tem $1.000, por que esse cara não pode acessar mercados internacionais, né? Então, montamos junto com um parceiro que é a Avenue, um rail para que o brasileiro de forma simples, pudesse acessar esse mercado. Então, o câmbio não podia ser o friction, né? O câmbio não podia ser o problema. O cara queria investir lá fora, o cara não está ligado em quais são as regulações de câmbio que eu preciso resolver isso para ele. Então esse foi o segundo produto, depois a gente acabou viabilizando isso também para um rail de cripto, investimento em cripto lá fora, um rail inverso, que é o rail de TikTok, Kawaii, que são plataformas sociais, pagando os brasileiros, cada vez que o brasileiro indicava alguém, isso tem que ser feito sempre em larga escala. Então como é que a gente conseguia digitalizar em larga escala produtos de ticket baixo? Então essa foi a nossa tese, agora a gente está evoluindo para fazer isso no B2B também. Então, como digitalizar os processos de B2B. Então esse é a nossa missão, e acho que o recado principal aqui, que acho que todo mundo aqui pensa da mesma forma, a gente não tem como excluir o Brasil do mundo, né? O mundo está sim ficando global, os acessos, compra, recebimento, e isso precisa ficar cada vez mais simples, cada vez mais fácil, e o brasileiro tem que ter acesso a isso, seja para pagar, seja para receber. Acho que a Wise faz isso muito bem, eu vou deixar ele se apresentar agora. Não, excelente, deu para ter uma extensão. Por favor, Ives, conta um pouquinho para a gente aí da Wise e também como é que você vem desenvolvendo as atividades lá na empresa. Bom dia, em primeiro lugar. Muito obrigado pelo convite, Bruno, e um prazer estar aqui com você. Você conheceu há pouco tempo atrás no evento lá no Chile. Eu estou na Wise já tem 5 anos. A minha carreira, na verdade, ela foi toda em tech, empresas de tech, né? Então, desde que a Wise começou aqui, eu costumo brincar que eu sou basicamente a relíquia da Wise aqui no Brasil. Eu sou o único funcionário que tem desde o começo até hoje. Naquela época, lá com 3 pessoas, hoje a gente tem mais de 120 funcionários aqui. É uma operação que cresceu bastante. E dado justamente a isso, né, o que o Didi acabou de comentar, a relevância do Brasil no mercado mundial, né? A Wise, ela entende como o Brasil é relevante, então a gente está muito interessado em investir aqui. Então a gente chegou aqui, né, com um produto que a gente chama de Send Money, que é o produto de remessas internacionais mesmo, e fomos evoluindo o nosso portfólio de produtos. Então hoje a gente tem a nossa conta internacional, que acho que é o nosso principal produto e é o que pega realmente os brasileiros ali, uma conta muito interessante, onde você consegue ter saldo em mais de 50 moedas, né, simultaneamente, enfim, tem conversão automática, diversas ferramentas interessantes, né, que realmente democratizam esse acesso à população. Então, acho que é um momento muito interessante do Brasil e um momento muito interessante para a Wise no Brasil e todas os outros players também, momento de, basicamente, assim, uma efervescência do mercado, né, de câmbio aqui no Brasil. Então, muito feliz de estar participando disso aqui e feliz de estar aqui com vocês hoje.
Maravilha. Interessante que a gente tem essas facetas, esses players, né, vocês aqui representando, mas não, a coisa nunca foi, faz muito tempo que isso não era desse jeito, né? Isso é recente, é um fenômeno recente. E a gente sabe que o brasileiro médio por anos, ele tinha essa dificuldade de acesso a moedas estrangeiras, a valores justos e também a produtos de investimento internacionais, como o próprio DJ acabou de falar. Existem diferentes fatores que corroboram com isso, né, incluindo a nossa regulamentação, também foi falado, né, nesse setor, que por décadas foi restritiva, complexa e antiga, né? Inclusive a gente tem aqui o termo doleiro, né? O cara doleiro, tudo é escuso, tudo é muito, né? Enfim, sempre foi muito travado o mercado brasileiro, e mesmo quando a gente teve a abertura ali no começo da década de 90, essa parte não abriu de uma forma interessante. Como vocês veem a evolução desse tema nos últimos anos? Então, assim, queria pegar a perspectiva de vocês de lá para trás até aqui, né? Depois a gente fala um pouquinho das perspectivas nas próximas conversas, né? Mas começando, DJ, vamos lá. O que você me diz aí olhando para trás e para frente, como é que ficou isso? Deixa eu tirar aqui que fica melhor. Senão eu me ouço. Eu entendo que o que aconteceu no Brasil... eu vou falar uma coisa antes, acho que todos nós estamos aqui temos mais ou menos o mesmo sentimento. Quando no Brasil você fala, eu trabalho com câmbio, as pessoas olham com você com uma cara meio de pena, falando, nossa, esse cara, coitado, está enfiado em problema. E, na verdade, câmbio é pagamento em outra moeda, né? Então, à medida que o mercado brasileiro começou a digitalizar e a facilitar, né, o câmbio não virou aquela palavra de... Alguém pensa assim, eu preciso fazer um câmbio, o cara já sofre, ele vai falar, nossa, eu vou ligar, vou ter que apresentar 300 mil documentos e tal. Junto com isso, acho que o Banco Central veio atuando no sentido de simplificar. Ele começou com simplificação de pessoa física, então transações de pessoa física de valor mais baixo. E aí o Banco Central tem trabalhado, na minha opinião, bastante bem na linha de simplificar, mas de fato é um tema muito regulado, regulado há muito tempo. Então a gente está vendo evoluções, mas as evoluções são lentas perto do que acho que todos nós aqui gostaríamos, né? E que construiu também oportunidade de negócio, de atuação, né? Não tem dúvida. Não tem esse problema, de fato, a simplificação, compreender isso no detalhe que fez com que muitos desses modelos de negócio saíssem. Não tem dúvida. E no fundo, o que o segmento precisa resolver eu preciso encaixar uma transação dessa na regulação, na estrutura tributária brasileira, que não é exatamente uma coisa simples, né? E facilitar o user experience do cliente. Porque, no final das contas, antigamente, quando alguém pensava, e aí hoje a gente tem alguns players, a Wise é um deles, mas quando a gente pensava, preciso mandar um dinheiro para fora, você já falava, deixa, não vou fazer. Né? Hoje em dia, o cara fala, preciso investir, ele tem players onde ele tem acesso a isso. Preciso fazer uma conta e mandar dinheiro e operar em várias moedas. Ele tem como fazer isso. Então eu acho que os últimos anos, o que acabou acontecendo, e foi muito legal ter feito parte disso, como digitalizar, como gerar uma user experience para o cliente que facilite para ele. Então, ele não pode ser o cara que vai resolver o problema todo de regulação, porque ele não conhece. Então, alguém precisa resolver o problema o regulamentar, porque também a gente não pode ser leniente com isso. Então, eu não posso deixar passar transações onde não tem lavagem de dinheiro. Tá? Então, tem que cuidar disso. Tem que cuidar da regulação, mas a digitalização, né, a tecnologia, hoje ajuda a gente poder escalar isso. E uma coisa, só para a gente sempre pensar aqui, que eu gosto de falar que eu acho legal, o Brasil é um país continental. Muita gente não pensa nisso. O Brasil é um país continental, 200 milhões de pessoas, um pouco mais pelo censo ontem, né, mas 200 milhões de pessoas, e 95% da nossa população vive no border com o oceano. E nós não temos fronteiras, tirando o sul do Brasil, né, nós não temos fronteiras que você passa e volta, como por exemplo na Europa, que você cruza de país toda hora. E nós falamos português. E todos os nossos vizinhos falam espanhol. Então, para o brasileiro sair do Brasil, para ter uma experiência internacional física, ou é avião, ou tem que morar no sul e sair ali por baixo. Senão não sai. E como o país é muito grande, a gente acaba circulando dentro do próprio país. Só que acontece que o advento da internet abriu acesso então o brasileiro entra num marketplace chinês, faz uma compra, paga em real e recebe aqui. Então, na minha opinião, isso é um caminho sem volta. Então, acho que a regulação, as fintechs, o mercado tem seguido este caminho para facilitar o acesso a isso. E no final do dia,
a experiência do cliente, seja uma empresa, né, seja uma pessoa física, a gente aqui tem que tentar simplificar esse acesso, garantindo que a regulação toda está sendo cumprida. E eu acho que esse caminho nos últimos anos aconteceu de uma forma bastante boa, na minha opinião. Maravilha. Flávio, o que você tem para corroborar com essa conversa? Bom, complementando aí o que o Didier contou, eu que estou há muito tempo aí no câmbio também, não só do ponto de vista aí de processo de simplificação para o cliente, além do marco legal aí do câmbio que veio trazer uma simplificação aí no último ano aí com a implantação, que desde do cliente ser dispensado de documentação, dispensado da assinatura do contrato de câmbio, a simplificação da lista ali dos motivos que o cliente informa, porque vamos pensar, 26 anos atrás, primeiro o cliente não tinha acesso, o sistema do Banco Central ali era o mainframe, então a gente tinha que fazer automação com robôs ali para fazer a digitação, então era um processo demorado, difícil, e o cliente acho que não tinha nem ideia como que era fazer uma operação de câmbio. Nem todo mundo tinha acesso, os processos eram difíceis, as operações eram caras, então assim, o processo veio a facilitar, então hoje o próprio cliente, qualquer pessoa, consegue ter do seu smartphone, fazer uma remessa, consegue ali acompanhar a sua operação, porque antigamente o cliente tinha que ir até uma agência ou fazer uma ligação para o banco, ir até o banco entregar a sua documentação, depois ir lá entregar o seu contrato de câmbio assinado, e se a gente acha que tudo isso era difícil, calma que isso ainda piorava, né? Porque saber onde estava o seu dinheiro, você tinha que ficar ligando lá no banco, perguntar onde estava, acreditar no que te falavam, e fora que o seu dinheiro levava dias. E o seu compromisso, às vezes, para resolver com esse dinheiro, ficava ali esperando. Então, assim, com certeza, o que veio acontecendo nos últimos tempos aí foi uma grande evolução. Acredito que ainda tem muita coisa para acontecer, mas com certeza já foi uma evolução. E assim, se a gente olha para trás, uma evolução até que rápida do ponto de vista aí da transformação bancária que a gente vem vivendo. E a complexidade ela é proibitiva e no final os preços também ficam lá em cima e aquela coisa é totalmente restrita. Magui, qual que é o take que você tem aí dessa? Legal, acho que a gente viu do lado de investimento, acho até de camarote esse movimento. O Gorilla começou em 2016, né? E naquela época você já tinha vários produtos de investimento aqui, mas era muito mais poupança, renda fixa, alguma coisa de fundos, né? E o tempo foi passando e as tecnologias foram melhorando, a gente começou a ver, né? O número de fundos começou a aumentar significativamente, né? A gente começou a ver produtos de renda fixa também, né? Um pouco mais arrojados e diferentes, né? E aí, ali mais perto da pandemia, a gente começou a ver ali em 2018, 2019, um pouco antes, a gente começou a ver as criptos chegando, né? E aí foi uma febre, porque a cripto, né, ela tá já nesse mundo sem borda, né? Então ela já não tem essas barreiras, essas fronteiras, né? E a gente viu o nível de adoção na carteira das pessoas subindo absurdamente. E aí a gente começou a ver o interesse cada vez maior por investimento no exterior, né? Não existia esse produto de acesso, né? E alguns players, algumas fintechs começaram a criar esses canais, né? Muitas vezes ainda quando a regulação não era muito clara, né? Não estava muito definido, porque tinha que atender aqui, tinha que atender lá fora, né? Já tinha evoluído a parte de mandar dinheiro, né? Então esse primeiro movimento já estava ali, então as condições estavam ideais para isso começar a acontecer. E a hora que esse acesso foi dado para as pessoas, assim, a velocidade de adoção foi realmente muito grande, né? À medida que tinha lá um site em português, onde a pessoa conseguia ler e comprar uma ação da Tesla, né? Putz, isso acelerou de um jeito e abriu um universo, né? Porque acho até um pouco o que você falou, né? A gente não tem que estar limitado aqui. As pessoas hoje são cidadãs do mundo, então ela investe no mundo inteiro. E o mercado lá fora tem uma quantidade de ativos gigantesca, né? Com teses então a gente viu o interesse crescer muito. Era uma época também, acho que de juros no Brasil ali, né? Que ajudou a essa migração desses produtos de renda fixa para esses produtos, mas a hora que esse universo se abriu, as pessoas começaram a se educar, começaram a adotar isso, né? A gente viu duas coisas. Uma, mesmo com juros voltando depois, esse movimento não terminou. Então as pessoas viram isso também como uma forma de diversificação em relação à exposição do emprego que elas têm aqui, da moeda, né? De tudo que elas vivem aqui.
né? E assim, a demanda só foi crescendo e migrando até, né, para o que a gente chama de B2B, que é o mercado de assessoria, é o mercado de consultoria. Então, isso já virou um lugar comum e é um movimento sem volta, né? A gente acha que abriram essas bordas, a competição chegou, né? Então, à medida que alguns começaram, você não tinha tanta certeza, né? A regulação foi ficando um pouco mais madura, os riscos foram diminuindo, aí você viu começar as instituições maiores também começar a entrar nessa corrida aí, e agora eu acho que virou uma coisa bem comum aí na carteira e no portfólio dos investidores. Abriu a porteira, né? Não tem como mais, assim, a partir do momento que você... A competição também ajuda nisso, né? Então ajuda a subir esse nível de serviço, né? Mas E quando, só um comentário, e quando a competição fica nesse nível, é bom. Sim. Né? Porque é melhor você ter a competição dos players sérios do que você ter a competição de um monte de gente querendo fazer. Sem dúvida. Desculpa aí. Isso realmente é complicado. Mas pode falar isso, Mark. Me diz aí tua leitura de até aqui, como é que tá. E entra também um pouquinho na parte de competição, que eu acho que é um papo que é o segundo papo que a gente vai rodar aqui. Tá, eu estava aqui pensando na fala da Flávia aqui e lembrei de uma experiência minha quando eu fiz intercâmbio, muitos anos atrás. E, meu Deus, a dificuldade que era acessar um produto de câmbio. Então eu fiz intercâmbio na França e eu lembro que, assim, os bancos não sabiam explicar, né? Os funcionários dos próprios bancos, eles não sabiam explicar para as pessoas o que elas tinham que fazer, como elas tinham que proceder, então deram informação errada para ele. Eu lembro que pediram para ele fazer um câmbio mesmo, sabe, de moeda, aí ele fez, aí ele voltou no banco, aí chegou lá e falou, não, mas não é assim, a gente tira o dinheiro da sua própria conta, então, assim, quer dizer, um caos, as próprias instituições não sabiam. Isso vem, eu acho que de uma reflexão, de uma mudança de cenário política e macroeconômica, na verdade, o país inteiro, né? A gente vinha de um momento de ditadura, um país fechado, que se abriu, e óbvio, com a evolução tecnológica, né, e aquilo que a Flávia falou também no começo, né, de como isso traz uma evolução para as pessoas, na vida das pessoas, na agilidade, na rapidez, enfim, na evolução dos processos, né, e todos eles, aqui eu digo em relação à vida mesmo, no geral, não somente aos produtos tecnológicos de câmbio, a gente vê como o impacto disso é realmente assim gigantesco, né? E principalmente dos últimos anos para cá. E daí, claro, vem toda a mudança também que o Didier comentou, da mudança da postura do regulador. A gente vê isso aqui no Brasil, que o Banco Central, não somente o Banco Central, também outros reguladores mesmo de ponto de vista tributário, eles têm se dado ao trabalho de estudar, de rever o que está sendo feito lá fora. E, na verdade, você para olhar, hoje o nosso sistema, a gente olha o PIX e outras coisas que nós temos aqui, o Brasil é um dos países pioneiros. Tá? Tem países copiando a gente. Tem os Estados Unidos, não tem o sistema que a gente tem hoje, de pagamento e é tudo dentro, para poder você mexer mover o dinheiro lá dentro, né? Exatamente, é um sistema arcaico comparado com o nosso. Né? Então, assim, há um interesse do regulador muito grande, né? Então, se você olha a 277, do marco de câmbio para cá, o que ela trouxe de ganho, né? Primeiro para as instituições, acho que muito mais clareza do que se precisa, simplificação dos processos. Acho que a parte da natureza de câmbio foi uma coisa assim, que acho que todos nós sentimos a dor disso. Era uma lista gigantesca, mais de 200 tipos de transação distintas, cada estimula totalmente, cara. Total, com um tipo de documentação diferente, então assim, super confuso, tanto para o cliente até para as próprias instituições, é super difícil o processo de você entender e não é bem aquilo que o regulador espera, então assim, a gente está vendo, teve uma simplificação, a gente está vendo mais um movimento para uma nova simplificação, quer dizer, transações até $50 mil, então quer dizer, é um cenário muito, muito empolgante, eu acho, para a gente, assim, é muito reconfortante também, acho que estando no mercado de câmbio, eu não estou tanto tempo assim, tem 5 anos, mas desde lá para cá eu já vejo assim, uma evolução assim, gigantesca, e eu estou muito animado assim, para o que a gente pode, onde a gente pode chegar com, né, tendo os reguladores ao nosso lado, dessa forma, ao lado da população brasileira, né, na democratização do estímulo à concorrência, porque tudo isso que eles fazem, na verdade, tem muitas coisas no back-end também, eu penso aqui em reportes regulatórios, enfim, outras coisas que foram simplificadas, e isso ajuda a concorrência, né? Então, a gente tem, não somente os grandes bancos, mas empresas como a Wise, como a Gorilla, e, enfim, outras techs que estão chegando para competir nesse mercado, e aí a gente tem uma outra perspectiva, né? Enfim, são perspectivas complementares, o banco com uma certa estrutura, as fintechs com uma certa agilidade, com uma penetração muito interessante, né?
Então, eu acho Propostas que diferentes de todo propostas tipo. distintas, Exatamente. mas ao mesmo tempo que são coisas que se combinam, né? E acho que é muito interessante, principalmente para a população. Acho que quem ganha, quem tem a ganhar com tudo isso é a população brasileira e todos nós. E é uma confluência de fatores, né? Eu acho que faz bastante sentido e a análise combinando o que o Gui falou e o Didier em relação a gente não ter, a gente não ser como na Europa conectado, que você cruza a fronteira toda hora, então não tem isso. Mas a gente entrou num ambiente de internet, então você pode comprar e tem diversos players aí tentando vender para o Brasil e precisa ter esse acesso. E aí a gente entra na parte de competição que a gente começou aqui falando, onde vários players, inclusive vários bancos, agora teve um anúncio recente que o Bradesco também ia estar com a conta global, o Inter com conta global, né? Então, assim, vários players já se movimentando nesse sentido, né? Como é que vocês, qual a perspectiva que vocês têm para os próximos anos, olhando isso, assim, bem rapidamente, antes para a gente passar depois para o próximo bloco aqui das perguntas? Olha, falando de concorrência, primeiro que a maioria das pessoas veem fintechs e bancos como concorrentes, mas eu enxergo que, na verdade, eles podem ser parceiros e até mesmo complementares. Inclusive o papo que a gente tem de backs aqui também, né, com o Santander. Eu, por exemplo, sou da First, que é uma fintech do Santander, de tecnologia, onde a gente consegue ter uma agilidade de uma empresa menor, atendendo ali os negócios do banco. Falando exclusivamente até de uma estrangeira, é muito comum a parceria entre bancos e fintechs atuando ali como um correspondente cambial. Então, eu vejo muito comum essa situação, acho que não de concorrência, mas de colaboração, aproveitando o que tem de melhor cada um dos dois. Maravilha. Gui, o que você me diz? Acho que isso é uma coisa que a gente pensa bastante, né? E o negócio da concorrência não tem como, né? Acho que a combinação de regulação, tecnologia, tudo leva para mais concorrência, né? Acho que a barra começa a ficar mais baixa para players menores começarem a entrar e olhar o mercado de formas diferentes, mudar o mercado. Então, eu acho que existe um ambiente competitivo muito grande e colaborativo também, né? Mas no final do dia, eu acho que a competição por lançar novos produtos, novos meios de acesso, sempre tem um catch-up do mercado. Né? Então vai começar um player que vai lá, que está disposto a tomar um risco, ele toma aquele risco, ele descobre um canal, né? E aí todo mundo começa a adotar, começa a explorar esse canal. E no final do dia, a briga mesmo ela acontece na experiência. Né? E é uma coisa que a gente pensa muito, porque um dos movimentos que a gente fez até, e a gente bate muito nessa tecla, é conseguir ajudar as grandes instituições, corretoras, bancos, né, escritórios de investimento a entregar essa melhor experiência para o cliente. Porque quando você olha todas as outras verticais de tecnologia, né, começou lá com mídia, educação, varejo, no final do dia a competição ela sempre acaba caindo na experiência. Então, por que o cliente vai escolher fazer o câmbio na instituição A, ou na instituição B, ou na instituição C? Qual que é o diferencial? Né? É preço, é facilidade, enfim, é um canal ali que era a hora que o cliente precisava daquilo. Então, o que a gente acredita no final do dia é que o investimento que vai, depois desses movimentos de catch-up que tem que ser feito, né, quando você fala de investimento lá fora, de câmbio, é muito, né, pensar em simplificar e entregar a melhor experiência para o cliente. Maravilha. Além de competição, é aquela coisa, né, assim, quando a gente vê novas fronteiras sendo exploradas, e teve alguns players que vocês, inclusive, viabilizaram, né, o eBanks, teve o caso da Avenue, então são players que quando você pega o mercado de câmbio como uma panaceia, é muita coisa, né? Se você vai, tem muita estratificação, né? Então, como é que você vê esse... Cara, eu concordo 100% com o que o Guilherme falou. Acho que a primeira coisa é o acesso, aí a segunda coisa é a experiência, porque no fundo, todos esses exercícios que foram feitos, é tudo sobre experiência. Né? O brasileiro conseguiu ter acesso ao marketplace, ao maior marketplace chinês, em português, em real, pagando aqui com os nossos meios de pagamento. Concordo com o Ives, os nossos meios de pagamento. O sistema financeiro brasileiro é muito, muito bom, se comparado com o mercado lá de fora. E o Pix, eu sou um grande fã do Pix, acho que mudou a forma como você liquida a transação. Então, eu quero comprar uma ação na Nasdaq. Você faz um Pix, um clique, um câmbio e compra. É simples assim? Não. Por trás tem um monte de coisa. Né? Mas é simples assim a experiência. E acho que, para não repetir o que o Guilherme falou, a única coisa que eu queria acrescentar eu vejo esse mercado enorme, imenso.
a gente ainda está engatinhando quando a gente fala de acesso global, tá? Tanto de acesso do Brasil ao mundo quanto do mundo ao Brasil. Então, me parece a grande próxima fronteira que a gente tem. Acho que o sistema todo de pagamento financeiro brasileiro é muito bom. Agora como é que a gente acessa o mundo? Integrações, né? Fora e tudo. Integrações, como é que a gente... E no fundo é pagamento e recebimento, né? E, de novo, seja de empresa, de pessoa física ou de empresa. A gente precisa acessar o mundo. E eu não vejo esse caminho voltando de nenhuma forma, tá? Então, acho que, completando tudo que o Guilherme falou, a única coisa que eu diria é que me parece que ainda, em termos de competição, ainda tem um rail imenso. Ele vai se dar assim no UX, concordo. Como é que você faz a regulação, tal, toda encaixada numa experiência simples, mas que o Brasil vai ter acesso ao mundo de uma forma diferente do que a gente tem hoje, e que o mundo vai ter acesso ao Brasil de uma forma diferente do que a gente tem hoje, eu não tenho a menor dúvida. Maneiro. E você tem alguma consideração nesse caso também? Tenho. Eu acho que tem concordo plenamente, acho que tem muito espaço ainda para competitividade, mas ao mesmo tempo eu vejo, e volto no ponto da Flávia aqui, uma grande oportunidade de parceria. Há coisas muito complementares entre as grandes instituições e as techs, né? As empresas que são mais novas, que têm uma velocidade na criação de produtos e processos, uma penetração e um entendimento de mercado um pouco distinto, né? Onde os processos são mais ágeis. Então elas conseguem criar coisas muito mais rápido, né, e implementar e lançar coisas muito mais rápido do que uma grande instituição. Acho que elas duas podem se beneficiar. Inclusive, por exemplo, a Wise tem um case muito interessante disso. A gente tem um produto que chama Wise Platform, que a gente basicamente vende a nossa estrutura, porque o diferencial do nosso produto, por exemplo, é a parte de tesouraria. É uma tesouraria muito eficiente, né? A gente retira os parceiros, né, intermediários, e isso barateia o câmbio, por isso que o nosso produto é o mais barato. Então, a gente fez isso de uma maneira muito eficiente, mas para uma grande instituição fazer isso é muito mais complexo, né? E não é o foco também, você tem tantos produtos. Tantos outros produtos. Às vezes precisa alguém desbravar a fronteira para o mercado depois poder olhar e seguir aquele certeza, playbook. Né? Não se dá para fazer tudo, né? Você tem que escolher ali suas batalhas. Então, é uma oportunidade muito boa, né? Desses tipos de instituições se conectarem. Então, a gente, por exemplo, com isso, a gente vende nosso sistema de tesouraria para os grandes bancos. Então, eles vão lá e criam uma conta multimoeda igualzinha a nossa. É operado por nós na parte de trás. Na experiência do cliente, que é outra coisa que a gente comentou o tempo inteiro aqui, é uma experiência de fintech, né? Ele tem uma experiência simples, fácil, ágil. Então, eu acho que eu não tenho tantas preocupações no sentido de os bancos vão agora começar a investir, roubar o lugar dos fintechs. Eu acho que não, acho que sempre vai existir espaço. A gente tem um espaço gigantesco, muita coisa para fazer, e de fato o Brasil assim ainda é muito isolado do mundo, né? A gente ainda é muito isolado. Teve uma evolução gigantesca, sim, mas ainda tem muita oportunidade. Acho que a gente vai ter muitos anos ainda de coisas para explorar, sabe, no mercado de câmbio, não só de câmbio, mas no mercado financeiro no geral. E o mercado é muito conectado, né? Você falou, vocês têm uma plataforma, um white label, né? Um FX as a Service que vocês operam lá fora. O DJ também tem o foco do Bex também é ter isso. Então, no final das contas, é um alinhado com o outro, provendo pelo menos a base para que o outro possa inovar e trazer outras teses, né, e trabalhar. E eu acho que funciona, na verdade, além disso, é uma oportunidade de democratização. Então, quer dizer, um grande banco tem uma penetração gigantesca, ele vai ter sei lá quantos milhões de clientes, às vezes são pessoas que, no caso do nosso cenário, especificamente Brasil, a gente tem que pensar que a nossa população ela é relativamente pobre. Né? Então, nem todo mundo tem acesso a smartphone, a internet o tempo inteiro, quanto mais a serviços de câmbio. Então, os bancos têm por exemplo, nesse cenário, tem um papel muito importante de ajudar na penetração, da divulgação, a última milha, né? Exato. De tornar mais fácil o acesso a esses produtos que a gente cria e que nem todo mundo a gente consegue alcançar, porque nosso alcance é limitado. Eu gosto muito da palavra democratização, concordo com você. Eu acho que se a gente, voltando no começo da nossa conversa, antes você falava, cara, eu preciso fazer um câmbio, o cara já falava não. Hoje em dia, é verdade, a maioria da nossa população é uma população mais pobre. E a gente tem um bom acesso à internet. O Brasil tem 80% da população tem acesso à internet. Boa? Não. Não. Super rápida? Não. Mas tem.
Então, a gente conseguir fazer com que as pessoas tenham acesso. Eu falei de viagem, né? 4, 5% dos brasileiros já viajaram para o exterior. É muito pouco. Só que muito mais do que 4 ou 5% dos brasileiros já tiveram acesso ou compraram um produto lá de fora, ou usaram um serviço lá de fora, ou investiram lá fora, e às vezes a pessoa nunca saiu daqui. Verdade. Então, isso no Brasil, e o desafio nós somos país continental, falando português, só que a outra é tecnológica, democratização, experiência, fazer com que o brasileiro possa chegar a tudo que tem no mundo, eventualmente, sem sair do Brasil. Verdade. Bom, passar uma pergunta agora para a Flávia. Flávia, a gente tem o Santander como instituição global e também tem muita operação forte de câmbio na Europa, né? Olhando para o mercado brasileiro, e qual é a representatividade desse mercado, né? Brasil, perto do câmbio que o Santander opera, né? E quais são os principais desafios enfrentados por esse tipo de produto aqui, quando a gente compara com a realidade lá de fora? Bom, em função da proximidade que a gente tem com a Europa por conta da sede na Espanha e também por nós sermos o maior banco da zona do euro, sim, os clientes acabam nos procurando por uma maior facilidade, segurança e custo das negociações. Eu consigo falar do ponto de vista de tecnologia, onde eu sou muito demandada com projetos globais. Nós temos uma rede de parcerias entre outras unidades do Grupo Santander, inclusive com parceria com a PagoNext, que é uma fintech do Santander com sede na Europa, onde a gente costuma criar produtos, né, para os clientes. Por exemplo, a gente tem um produto onde o cliente da Europa ele consegue fazer transferência em reais aqui para o Brasil, de forma instantânea e 24/7, como se fosse um Pix internacional. Ou seja, ele dá conta dele lá do Santander, na plataforma que a gente tem OnTrade, consegue mandar reais aqui para o Brasil, para qualquer beneficiário, numa conta do Santander ou de qualquer outra instituição aqui, de qualquer outro banco aqui no Brasil. E ainda consegue fazer o acompanhamento desse pagamento pelo aplicativo dele. Além da diferença cultural, a gente tem os problemas as dificuldades da regulamentação e burocracia. Nos cabe encontrar maneiras de simplificar o processo para o cliente. Se já é difícil aqui no Brasil um cliente entender todo tipo de documentação que ele tem que entregar, imagine a gente explicar para um cliente lá na Europa toda essa documentação. Mas aí cabe a gente a maestria de conseguir simplificar esse processo para os nossos clientes lá da Europa, unindo o que a gente tem aqui no Brasil. Que isso não pode colocar a gente numa condição de isolamento, né? Sim. Dos dois lados, né? Então, Sim, também do acesso para cá. Então a gente tem que aproveitar isso e ganhar os clientes, trazendo inclusive mais sinergia e vinculação desses clientes. Boa. E Gui, olhando para você um pouquinho para a plataforma e para a Gorilla, né? Vocês têm acompanhado provavelmente essa expansão de portfólios de investidores brasileiros, olhando para fronteiras além do mercado local, como a gente estava conversando agora há pouco. Como é que vocês estão se preparando para a integração que vocês já fazem, né, de portfólio? Que seria até bom você falar um pouquinho do que vocês já fazem mercado local com esse tipo de possibilidade lá de fora também. Como eu falei antes, né, a gente realmente vem enxergando há um bom tempo já essa demanda, né, pelo investimento lá fora. Então a gente começou a se preparar, né, para isso e começar a fazer uma cobertura também desses produtos lá fora. E começou com ações, com produtos mais simples, mas conforme o canal B2B, que a gente chama, que é o canal de escritório de investimento, né, de assessoria, consultoria, também começa a levar o cliente lá para fora, a gente também começa a sofisticar os produtos lá fora, né? Então, fundos, produtos de renda fixa, bonds, né? Então, a gente está se preparando para tudo isso, aumentando essa cobertura de produtos, né? Mas um movimento que eu acho que é muito interessante, que a gente está enxergando e tem até um pouco a ver com esse negócio da experiência e o futuro, a gente está chegando num mundo agora, eu acho que o mercado lá de fora abriu isso para o investidor brasileiro, onde você tem muita coisa, muita informação. Né? E aí a grande questão é como é que a gente pega tudo isso e simplifica. E a gente acredita que a gente está num momento que a gente está saindo de um mercado onde você vende os produtos de investimento e você está indo para um mercado onde você vende histórias. Né? E o mercado estrangeiro abriu muito isso, porque lá fora, quando o cara investia lá, a gente viu o cliente, não, eu quero comprar um ETF de urânio.
Pô, mas por que você está comprando urânio, né? O cara, não, porque está acontecendo não sei o que, guerra e não sei o que lá, blá, blá, blá. Então, a gente está vendo essa convergência, né? E eu acho que foi exatamente essa abertura do mercado local lá para fora, né, que começou a trazer esses contextos, esses temas, essa combinação, né, do que está acontecendo no mundo com a tomada de decisão. Então a gente acha que é um movimento sem volta, porque a quantidade de produtos que tem hoje no mercado ela é gigantesca, né, e é um mercado global. Esse movimento aconteceu e a forma como a gente se prepara para isso é investindo em conseguir entregar esse tipo de experiência, né, para os nossos clientes, né, e para os corretoras e bancos também que usam a nossa plataforma e educando também esses clientes, né? Mas é um movimento muito interessante aí que está acontecendo. Maravilha. E Didier, passando um pouco para você, a gente falou rapidinho desse papel de viabilizador, né, de enabler que vocês têm no BEX, né? Conta para a gente um pouquinho de alguns casos de FX as a Service que a gente fala que parceiros que vocês conseguiram viabilizar, né? Uma pincelada assim em alguns cases que você acha que seja interessante falar. Tá bom, vamos lá. Acho que, bom, fora o de pagamento que eu já falei bastante, que é o brasileiro ter acesso aos marketplaces chineses e poder comprar, e o de investimento, né, que esse foi um case bastante interessante, porque sempre foi uma coisa meio nebulosa no Brasil. A gente recebia no banco ligações de mas eu posso investir fora? Eu sempre achei que fosse ilegal. A resposta é assim, é ilegal investir dinheiro ilegal. Né? Mas nunca foi ilegal investir fora do Brasil, né? Desde que você fizesse o caminho correto. Não, acho que essa experiência nossa foi muito, muito interessante, porque você olhava o mercado e falava, o mercado era muito óbvio, por que o brasileiro não podia ter acesso a investimentos lá fora? Todas as alternativas, fundos, bonds, ETFs, ações, cripto. Tá? Então, a hora que você facilitou o acesso, né, você facilitou a regulação, o UX, e botou tudo isso numa solução, você viu que o acesso foi imenso. Assim. O outro caso interessante que a gente está indo um pouco para o lado B2B, hoje o mundo de agro no Brasil é imenso, forte, poderoso, mas ainda é pouco digitalizado no sentido de pagamento. Então, a gente tem 2 parcerias com 2 agritechs. O mundo de agritechs é muito, muito interessante. E as soluções são coisas que a gente no mercado financeiro nem pensa. O cara consegue pelo satélite medir qual o tamanho de hectares produzidos naquela fazenda, então ele consegue saber quanto vai colher antes da colheita, coisas desse tipo. Só que no final do dia, como eu costumo brincar na indústria de pagamento, no final do dia alguém vai ter que pagar alguém vai ter que receber de alguém. Então, a junção do sistema financeiro todo com este mercado essas duas agritechs que a gente tem como cliente, é muito interessante, porque o drama do câmbio é a quantidade de documentos, saber o que o cara comprou, de quem, aonde, quando embarca, que dia chega, qual é o navio. Se uma agritech está provendo essa solução, eu já tenho onboardado todas as informações que eu preciso para aprovar o QIC de um cliente. Aqui estou falando de B2B, então é um mercado um pouco diferente. B2B, tickets maiores. Quando o cara chega no momento, depois de tudo isso, ele fala, legal, agora eu preciso pagar ou receber. Se isso for um botão, a gente acelera de forma importante o acesso do mundo do agro lá fora. Obviamente as grandes exportadoras, os grandes importadores já têm isso resolvido. Eu sempre estou falando, e por isso que eu gosto da palavra democratização, eu sempre estou falando de democratização. O Brasil tem quase 70 mil importadores ou exportadores pequenos, que importam ou exportam volumes pequenos. E pequeno aqui é 5 milhões de dólares. Mas isso não é pequeno. É pequeno. Para um importador é pequeno. Então, eu acho que tem muitas fronteiras ainda. Né? Essa do mundo B2B é uma que a gente está... No mundo B2C, acho que a gente está bem posicionado, tanto no mundo de remessa, de investimento, de pagamento cross-border. De lá para cá, né, o case Kawaii, TikTok, é muito interessante, né? O chinês querendo pagar o brasileiro que indicasse outro brasileiro para baixar a plataforma. O ticket médio é R$8. O Pix viabiliza isso. Mas isso é Pix internacional? Não. É só a ponta brasileira que é o Pix. Então, acho que é isso. A gente realmente é um super fã, entusiasta do Brasil
levar o que é melhor do Brasil para fora e trazer o que é melhor de fora para cá. Só que nós aqui do segmento financeiro, fintechs, com as velocidades de fintech, grandes bancos com expertise de grandes bancos, bancos menores, empresas de investimento, a gente tem o papel de, legal, a gente tem que facilitar a vida desses caras no final do dia. Tá? Mas o cara que está vendendo soja, ele está vendendo soja. Eu brinco que ninguém acorda de manhã dizendo eu quero ir no banco fazer um pagamento. Ninguém acorda de manhã pensando isso. Mas você acorda de manhã pensando em comprar um produto, em vender alguma coisa, em viajar. E a gente está necessariamente no meio disso tudo. O miolo precisa ser descomplicado. E por isso que tem tanta oportunidade de negócio nesse sentido. Exatamente. Bom, pessoal, a gente está chegando perto do final. Eu queria fazer uma última pergunta, que é uma percepção aqui ligeira de vocês, mas a gente não pode deixar de mencionar, né? Que é um pouco do elefante na sala, né? Que é a questão, né? Como é que vocês enxergam a transformação que a gente vai ter tanto com as CBDCs, né? Como que já acontece com o mercado cripto, né? Que tem muita gente que usa stablecoins e tudo mais para fazer essa movimentação, fazer remessa. É um trilho novo, é um trilho que existe e que de alguma maneira também vem suprindo muito dessas dores, né? Então, começando com o Ives, como é que você enxerga essa próxima virada com as CBDCs e até a própria questão mesmo da movimentação via cripto ou stablecoins, né, para facilitar? A gente enxerga muito positivamente. Na verdade, eu costumo dizer que na Wise a gente não tem medo de novas tecnologias. É o contrário, a gente quer que elas cheguem, a gente quer aprender com elas, a gente quer aplicar elas para que a vida dos nossos clientes, das pessoas no geral, seja mais fácil. Tá? Acho que é uma grande oportunidade, na verdade, em diversos aspectos. CBDCs com oportunidade em diminuição de fraude, de crime, enfim, um rastreamento muito mais fácil, né? E uma rapidez, uma agilidade que hoje a gente já tem em diversos aspectos, mas que poderia ser muito amplificada, tá? Da mesma forma que as criptos com a origem dela já é meio que sem fronteiras, né? Uma coisa que até se alinha bastante com a nossa missão de dinheiro sem fronteiras, de pessoas sem fronteiras, com vidas sem fronteiras. Então, acho que é um caminho que a gente vê com bastante ânimo, assim. Enfim, acho que a gente tem bastante a ganhar, assim. Acho que também tem um ponto muito importante que eu queria trazer aqui, que é o ganho provavelmente de transparência, sabe, com essas ferramentas, que eu acho que hoje é uma das coisas que a gente ainda peca aqui no Brasil. Se você para analisar, a maioria das instituições, enfim, das transações, elas não são completamente transparentes. O cliente, ele não sabe, ele não tem certeza do que ele está pagando, né? Muitas instituições, por exemplo, embutem as taxas delas na taxa de câmbio. Então, isso não é regulado. Então, o cliente não tem uma ideia do que ele está pagando. Ele olha lá e fala, o meu banco não me cobra taxa. Ele cobra, está embutido na taxa de câmbio. Ele fala lá para a pessoa que ele não cobra taxa nenhuma, sabe? Então, eu acho que essas novas ferramentas, elas têm um papel muito importante em trazer mais transparência. Eu acho que isso é um dos pilares que a Wise está comprometida em trazer, e eu até, inclusive, convido todos aqui a puxarem esse assunto e trabalharem isso dentro do mercado no geral, que eu acho que é uma coisa importantíssima e essas ferramentas têm um papel muito importante a contribuir nesse fator. Sem dúvida. E fora que a gente tem quando a gente usa tecnologias para encapsular vários elementos manuais ou mais complexos, se tiver tudo isso, por exemplo, no caso da CBDC, né, se você já consegue ali dentro da própria forma como você estrutura isso, trabalhar questões com requisitos de KYC e tudo mais, você facilita o processo até para quem provê serviços no mercado, né? Como é o caso de vocês e todo mundo aqui. Exatamente. Aquilo que a gente já citou antes também aqui, né, de oportunidades com o Open Finance. Todas essas ferramentas, elas têm muito a acrescentar, né? Então, as pessoas elas têm muito a ganhar com tudo isso. A velocidade dos processos, a facilidade, tanto para a gente no back-office, para as instituições que fazem todo um trabalho que as pessoas não veem por trás, quanto para o próprio cliente ter um acesso mais fácil ainda, mais simples ainda, uma experiência ainda muito mais unificada, de dar 2, 3 cliques ali e ter uma operação concluída, né? Então, assim, muito, muito animador, na verdade, eu diria. Boa. Cara, só para ganhar tempo, eu concordo em gênero, número, grau, 100% com o que o Luiz falou, não tem nada a acrescentar. Concordo exatamente com o que ele falou. Boa, sensacional. Acho só bom. Então, exatamente, é bom entender isso porque às vezes a percepção que o mercado tem é que isso pode
tirar muita gente do jogo, mas a ponta é de fato experiência também, saber utilizar a favor, né? Com certeza. Eu também não vejo como uma ameaça, eu vejo como vai flexibilizar ainda mais. Inclusive, eu complementaria que vai, inclusive, tirar os atritos que a gente tem hoje dos processos intermediários nas trocas de moedas que a gente ainda tem com os processos intermediários. Então, eu acho que vai complementar. E o que a gente vê por aí são os bancos centrais no mundo inteiro estudando como que a gente vai ser. Então, acho que a gente está diante de uma grande mudança, mais uma mudança da revolução digital. Boa, acelerada, né? Gui? Não, eu acho que é uma mudança gigantesca. Ela demora, mas quando ela vem, né? Acho que é parecido com toda a história do AI, né? Pô, demorou 70 anos aí, mas a hora que o uso de caso calhou e caiu, putz, o negócio é muito grande. Então, acho que do lado de moeda digital, né? E de tokens, a gente até fala, pô, o dia que e não é só Brasil para fora, né? Pô, um dia que um cidadão lá no Japão conseguir comprar uma NTNB, né, com um clique, sem ter que fazer KYC, instituição nenhuma. Incrível. Você está num mundo, né, onde, de repente, a forma, né, que os bancos centrais têm que se organizar muda. Então, acho que tem muita coisa que vai vindo conforme, né, essas ferramentas ficam mais user-friendly, tem mais escala, mais rápido. Então, é grande. E vai destravar uma riqueza fenomenal no mercado como um todo e entre países, né? Pessoal, a gente está aproximando aqui do final e aí eu sempre peço, né, para vocês, cada um poder deixar uma frase, pensamento, né, o insight principal que entregue aí tudo que você veio falar, né, e que está alinhado com esse papo, né? Então, uma reflexão, uma frase, para poder ecoar aqui na mente de quem está ouvindo o nosso painel. Então, começando com o Ives aí, uma consideração final para o pessoal. No primeiro que eu gostaria de agradecer aqui ao convite mais uma vez e a conversa com os colegas aqui foi realmente assim muito instigadora, eu diria, gostaria de, enfim, convidar as pessoas a pensar, né, melhor, a conhecer, parar e tentar estudar o que elas estão consumindo, né, onde elas estão gastando dinheiro e como elas estão fazendo isso. E que reflete nessa questão agora da transparência que eu estava comentando, né? Acho que hoje a gente ainda, com toda essa tecnologia, com todas essas mudanças, com toda a evolução que a gente tem, a gente ainda não tem consciência plena de onde a gente está gastando nosso dinheiro, principalmente em relação a produtos de moeda internacional. Então eu gostaria de convidar as pessoas a fazer essa reflexão e, enfim, parar para pensar melhor, né, nesse sentido. Maravilha. Flávia? Também queria agradecer aí o convite, a todos os meus amigos que estão aqui, a vocês aqui, foi muito bom, uma conversa muito produtiva. E dizer que ver o quanto a gente já evoluiu e o quanto ainda a gente tem de história para construir aqui é gratificante e eu quero poder estar aqui por muito tempo contribuindo aí para a história da transformação que a gente junto pode estar construindo. Maravilha, Gui, diz pra gente. Bom, agradecer a todo mundo aqui, acho que foi um papo super legal, esclarecedor, aprendi bastante coisa aqui. E eu acho que a frase que eu deixaria nós estamos num mundo hoje onde as coisas estão mudando e estão mudando muito rápido, né? É muita tecnologia, é AI, é tokenização, enfim, é regulação tentando acompanhar tudo isso. E uma reflexão que a gente gosta de fazer lá às vezes vale a pena você pensar muito no que não vai mudar e não tanto no que vai mudar. Porque o não vai mudar vai continuar sendo, né, enfim, no caso de investimento, por exemplo, relacionamento que continua sendo uma coisa super importante com o cliente. Então, você pensar as coisas que daqui a 5 e 10 anos, com todas essas mudanças acontecendo, vão estar as mesmas para você poder se posicionar, né, porque é aquilo que vai te dar uma vantagem competitiva, é aquilo que vai te colocar no lugar do mercado para poder aproveitar todas essas mudanças que estão acontecendo. Maravilha. Didier? Acho que o grande recado foi muito legal participar, altíssimo nível de discussão. Eu acho que a gente está falando de acesso, democratização, das pessoas poderem comprar ou gastarem o dinheiro delas no que elas quiserem. Exercendo o direito de escolha delas. Exercendo o direito de escolha delas. Transfronteiriço. Eu acho que esse, de novo, é um caminho sem volta. O Brasil acessando o mundo acessando o Brasil, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica. E acho que, no fim, é sobre isso, é sobre acesso e democratização. As pessoas têm que ter liberdade de comprar, vender para onde elas quiserem, de onde elas quiserem, independente da moeda e do país. É claro
que tecnologia e regulação não andam necessariamente na mesma velocidade. E aí tem uma turma, acho que todos aqui fazem parte dessa turma, tem que juntar essas duas coisas, tem que botar o redondo no quadrado aí e conseguir dar uma experiência boa para que empresas e pessoas físicas tenham acesso. Maravilha. Acho que é isso. Ótimo, uma salva de palmas para os nossos paileiristas aqui. Um prazer ter com vocês nessa conversa. E vocês assistindo, vai aparecer agora um QR Code para que vocês possam fazer uma avaliação desse papo. A gente sempre pede para que seja feita para que a gente possa aprimorar também as discussões que a gente vai tendo ano após ano aqui na Arena, tá bom? Pessoal, a gente retorna agora às 13 horas com a conversa sobre principalidade, né, que é um papo que está rolando muito no mercado. A gente vai ter BTG, Banco do Brasil, Inter aqui para debater essa conversa, e eu tenho certeza que vai ser super legal e proveitoso como essa até que a mim foi. Um abraço, até daqui a pouco.